O pastor hoje ficou mais moreno, mais bonito, tá bom? E nós vamos falar hoje com a igreja, e eu sei que vocês não vão falar também não, tá bom? Eu vi o Rogério cobrando que o pessoal não falou que foi, vamos falar porque o pastor não está aqui, né? Mas vamos lá, o momento de pedidos, nesse momento agora, eu vou até ler um textinho bíblico aqui, onde o salmista pede ou implora, pede socorro ao Senhor, dizendo: Senhor, inclina os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Eu leio esses versos aqui, que é Salmos 86, de 1 a 4, e vejo o homem buscando a Deus para entregar e depositar diante dele o seu coração, pedindo a Deus para que Ele possa se inclinar a mim, homem, nas minhas necessidades e que Ele possa nos socorrer. E agora é um momento que nós temos preservado ou reservado para você aqui, para que sejam feitos os pedidos que foram passados os papéis, que você provavelmente já escreveu, que você pode vir trazer até aqui. Nós vamos estar orando pelos seus pedidos e tenho certeza que Deus, na sua infinita bondade e misericórdia, estará atendendo às suas necessidades também conforme a vontade de Deus. Como o pastor já disse, nós estamos procurando elaborar uma programação especial e vai ser fora da igreja, tá? Onde nós estaremos tendo um momento onde vamos queimar os pedidos como uma forma de elevação ao Senhor, todos eles. Tenho certeza que muitos pedidos já de repente foram até atendidos e outros ainda estão por vir, mas que Deus, com a sua infinita graça, o conhece desde antes de você ter exposto os seus pedidos e estará atendendo também conforme a sua bondade, a sua misericórdia, tá? Não desista. A Bíblia diz assim: pedi, pedi e dar-se-vos-á. Deus não diz apenas pedir, Ele diz para você insistir, pedi, pedi. O verso seguinte diz: batei, batei e abrir-se-vos-á. E Deus está dizendo isso, te dando a garantia, a certeza de que Ele vai estar abrindo as portas, de que Ele vai atender os seus pedidos. Vamos inclinar as nossas frontes e vamos falar com Deus em oração e apresentar aqui então os nossos pedidos que foram feitos aqui por escrito. Irmãos, nós temos vários. Eu vou dizer um aqui, tá? O pastor apresentou aqui um e vou apresentar um outro. Eu tenho orado todos os dias na nossa casa, em todos os momentos de oração. Talvez não no horário das refeições sobre esse pedido, mas nós estamos com uma concunhada, ou quase concunhada, que está numa situação crítica lá no Pará, onde o câncer tomou conta de várias partes, ou pelo menos 3 órgãos do corpo, e nós estamos aí num processo de oração familiar, pedindo por ela, Gisele, e pedindo a Deus para que Deus atue sobre ela e que seja feito um milagre na vida dela também. Está começando os tratamentos, está correndo atrás dos tratamentos e tudo mais, mas eu creio na mão poderosa de Deus mais do que no poder dos efeitos medicinais. Não estou descrendo deles, eu creio que o poder divino é muito maior do que o poder medicinal. Tá? Não deixemos de buscar também a medicina e eu tenho certeza que Deus vai te guiar até o médico adequado para isso. Vamos orar? Querido Deus e amorável Pai, mais uma vez estamos na qualidade de seus filhos diante do Senhor. Nesse momento, Senhor, apresentamos a nossa gratidão pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre cada um dos seus filhos. E eu tenho certeza que são inumeráveis e muitas delas nem conhecemos, Senhor. Tamanho é o cuidado que sabemos que o Senhor tem com cada um de nós. Mas também temos aqui pedidos que foram feitos com necessidades reais do seu povo, que se encontram aqui. Tenho certeza que outros não puderam trazer porque não estão presentes, mas também tem um pedido no seu coração e irão estar assistindo e depositando diante do Senhor também esse momento especial, os seus pedidos e os seus agradecimentos diante do Senhor. Que o Senhor, na sua infinita bondade, a sua infinita misericórdia, possa estender a sua mão sobre cada um dos seus filhos e ampará-los de acordo com a sua bondade e com a sua vontade também. Venha abençoar o seu povo, que nós te pedimos e agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus abençoe a todos. Bom,
Nós temos hoje um tema intrigante, um tema importante para todos nós. Qual é a igreja verdadeira? Será que a Bíblia mostra qual é a igreja verdadeira? Será que Deus fala assim, olha, a igreja certa é essa daqui, é placa tal e tal? Eu, pelo menos, tenho um conceito comigo, tá? E a igreja adventista também pensa assim, não é placa de igreja que salva ninguém. Mas eu tenho que tomar cuidado para que rumo a placa me leva. Por quê? A própria Bíblia diz, deixa claro, se você buscar, eu gosto muito de Mateus 24, porque ali Jesus ele faz vários alertas, e esse alerta ele faz várias vezes, inclusive em Mateus 24, e em outras partes também, dizendo que nós temos que cuidar, porque surgiriam falsos cristos e falsos profetas. Então, placa de igreja não salva ninguém, mas eu tenho que tomar cuidado, porque a placa pode me direcionar para o rumo errado. Tá? Sabe aquela estrada que você está indo, tem lá uma bifurcação, e tem uma placa indicando para o caminho onde você precisa ir, mas você parou para pensar se ela for mudada um grau para cá, um grau para lá, o que pode acontecer? Então, placa de igreja não salva, mas cuidado, porque a placa pode te direcionar para o rumo errado, e esse rumo errado, a Bíblia diz, inclusive, dizendo que... É comigo o negócio aqui, eu estou esperando eles mudar lá, olha só. Desculpa, eu estava achando que era contigo aí, o negócio está na minha mão aqui. Nós temos que tomar cuidado porque placas, pastores, líderes religiosos podem estar colocando em prática aquilo que a Bíblia coloca. A Bíblia diz que muitos pastores estão guiando as suas ovelhas para o matadouro. Então, por isso, eu tenho que tomar todo o cuidado com aquilo que a placa indica. Qual o caminho que ela está mostrando? E como que eu vou descobrir se a placa, ou o conceito, ou as doutrinas que essas igrejas pregam são corretos ou não? Você vai descobrir através do quê? Do estudo da palavra de Deus, da Bíblia. Isso que você está fazendo todos os dias aqui, vindo aqui à igreja, acompanhando, aprendendo, não é que você está seguindo a igreja adventista, não. Você está procurando aprender. Se você entender, de repente, que a placa, que a igreja, que o caminho, a doutrina que aqui está te oferecendo é verdadeiro, está diante de você o direito de escolha. O direito de escolha sempre é seu e dado por alguém que ninguém pode se dizer superior, dado por Deus. Pessoas tentam lhe tirar os direitos, mas esse direito de liberdade de escolha, ninguém pode lhe tirar porque é dado por Deus. A autoridade máxima no universo. Tá? Vamos abrir a nossa Bíblia aí em João 8:32. E eu não quero vocês aí pensando em política nesse momento, tá bom? Mas vocês vão entender por que eu estou dizendo isso aí. João 8:32. Alguém usou isso aqui para política, mas agora no momento nós estamos falando da palavra de Deus, tá? E pode ser usado em outros contextos sem problema nenhum, mas hoje o contexto é salvação, tá? João 8:32. Deixa eu ir mudando isso. Aí, João 8:32. Todo mundo achou? Você é todo mundo, né, Daniel? Vamos lá. João 8:32 diz o seguinte: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem diz isso? Quem diz isso? Jesus. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por um acaso tem alguém que está sem Bíblia aí na igreja? Se tiver, nós temos Bíblia aí para arrumar. Acho que todo mundo está com Bíblia, né? Então tá bom. Se tiver alguém também que tenha dificuldade para encontrar as passagens, levanta a mão, eu vou entender o que é e vou pedir para alguém chegar próximo de você e te ajudar também. Tá bom? Não tem problema. Jesus aqui vem dizendo que conhecereis a verdade vos libertará. Nós temos que lembrar que a verdade vos libertará desde que você aceite. Não é uma coisa automática. Você tem que aceitar. E a Bíblia mostra um efeito. Alguém que conhece toda a verdade não foi liberto. Satanás conhece a verdade. Tanto conhece a verdade que ele usou a verdade para tentar o próprio Cristo. Com a verdade, é claro que distorcida. Ele usou da palavra de Deus
para poder fazer o quê? Tentar o próprio Cristo, Satanás. E ele é liberto? É liberto do pecado? Não. É aprisionado e condenado, né, Daniel? Mas vamos lá. O que é a verdade? O que a Bíblia vem colocando como verdade para mim e para você? Tem vários conceitos de verdade. Só que o conceito que nós estamos em busca hoje é o conceito bíblico. É o conceito aqui da palavra de Deus. Então nós vamos ver o que a Bíblia coloca, o que a Bíblia fala com relação à verdade. Salmos 31, verso 5. Lá no Velho Testamento, no meio da Bíblia, você vai encontrar o livro de Salmos, capítulo 31 e o verso 5. Se alguém puder me arrumar aquele copinho d'água, você só arrumava para o pastor, né? Tem que arrumar para mim também, gente. Mas vai ser muito útil, tá bom? Obrigado. Salmo 31, verso 5. Todo mundo achou? Salmos 31, verso 5. Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Tu me remiste, Senhor, Deus da... Aqui está dizendo que Deus é o Deus da verdade. Deus é a verdade. Deus Pai aqui está sendo representado como sendo o quê? Ele é a verdade. Tá? Vamos em João 14, verso 6. E nós vamos ver lá apresentando a pessoa do próprio Jesus. João 14 e o verso 6. Agora no começo eu começo com um pouco no pé assim no freio, devagarzinho aqui, vou esperando você achar, mas depois eu acelero tudo, tá bom? Então no começo a gente vai achando junto, mas depois nós vamos acelerando um pouco mais. João 14 e o verso 6. Todo mundo achou? Ô, Daniel. Então vamos lá. Respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Não é isso? Ninguém vem ao Pai senão por mim. A parte que nos interessa nesse momento, Jesus está dizendo: eu sou o caminho, a verdade. Ele é a verdade. Nós já vimos então agora aqui que Deus o Pai é a verdade. E estamos vendo também que Deus o Filho é a verdade. Jesus Cristo está dizendo isso. Aí no verso 17, olha só, apresenta um outro personagem. Capítulo 14, o verso 17, diz assim: o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quem que é esse Espírito da verdade? O Espírito Santo. Ele é o Espírito da verdade, ele é a verdade. Então nós estamos vendo aí, Deus o Pai é a verdade, Deus o Filho é a verdade, Deus Espírito Santo é a verdade. Será que para por aí? Vamos ver o que a Bíblia nos coloca. Aí mesmo em João capítulo 17 e o verso 17. Olha o que o próprio Jesus vem colocando para a gente. Aí João aqui relatando aquilo que Jesus falou. Tá? Olha lá. João 17 e o verso 17. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a... Olhe bem. Jesus Cristo vem dizendo que a palavra de Deus é o quê? É a verdade. Você crê nela? Você crê nela? Não ouvi. Oh, glória a Deus. Aqui diz que ela é a verdade. Meus amigos, se Deus está dizendo, Jesus Cristo é Deus, Ele é a verdade, Ele vem dizendo que o Pai é a verdade, que o Filho, que o Espírito Santo é a verdade, e que a palavra de Deus é a verdade, poxa, está ficando cada vez mais fácil. Aqui está o guia. Mas ele ainda não para por aí. Vamos ver lá, ó. Deixa eu procurar aqui que a visão não está enxergando mais lá. Salmo 119, 142 e 151. Salmo 119. Cento e 42 e 151. Salmo 119. Obrigado, Reginaldo. E o Alan também, que está junto ali. 142 diz assim: a tua justiça é a justiça eterna e a tua lei é a própria. Então aqui vem dizendo que a lei é a verdade. Ao verso 151. Tu estás perto, Senhor, e todos os teus mandamentos são o quê? Então a palavra de Deus vem colocando aí que os mandamentos também é o quê? Então vamos repetir aqui.
Nós vimos aqui na Bíblia, apresentou 5 pontos aqui, 5 verdades. O que é? Deus Pai, vamos lá? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos. É os pilares da verdade que são apresentados na Bíblia. Primeira coisa, Deus Pai fala, deixa o recado para cada um de nós, o Filho e o Espírito Santo também, através do quê? Da sua palavra, que é a verdade, está aqui. E também através do quê? Dos mandamentos, que também se encontram onde? Na Bíblia. E não é à toa que o próprio apóstolo Paulo, um dos que escrevem uma parte da Bíblia, ele diz o quê? Olha, se vier alguém lá de cima e falar alguma coisa diferente do que está escrito aqui, considere o quê? E de cima, o anjo, ou até mesmo nós, ele fala, ele amplia, né? Ou até mesmo nós, pregarmos algo diferente, está escrito aqui, considere o quê? Anátema. O pastor até leu aqui esses dias também essa passagem, Gálatas 1, verso 8. Anátema, mentiroso, maldição. Irmãos, aqueles que usam a palavra de Deus para pregar de maneira diferente daquela que a palavra está dizendo, a Bíblia diz que é uma maldição, que são falsos, mentirosos. E é por isso que nós temos que tomar cuidado. A placa não salva, mas ela pode me guiar para o lugar errado. E o lugar errado, de acordo com o conceito bíblico, é o quê? Salvação ou perdição? Perdição. Então, cuidado, a placa não salva, realmente. Porque quem salva é Cristo. A placa não salva, mas ela pode estar me guiando para a perdição ou para a salvação. As doutrinas têm que bater com o quê? Com o quê? Nós vimos 5 colunas do quê mesmo? Com a verdade. Então, as doutrinas têm que bater com o quê mesmo? Com a verdade. E nós vimos aí quem são a verdade. Quem é a verdade aqui? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos de Deus. Se for contrário a isso, é verdade? Não. Mas foi o meu pastor quem falou, foi o padre quem disse, foi o bispo, foi o reverendo. E aí o que você vai me dizer? Com quem você fica? Com a verdade, com o pastor, com o reverendo, com o bispo, com o padre, com quem que você fica? Eu acho que o certo seria ficar com a verdade. Mas eu sei que muitos gostam de ser enganados. Muitos procuram ser enganados, inclusive. Espero que não seja o seu caso, e nem o meu aqui também. Vamos ler agora 1 João 2, lá no finalzinho, vizinho de Apocalipse. 1 João 2. Versos 3 e 4. 1 João 2, versos 3 e 4. Vamos lá? Diz assim: ora sabemos que o temos conhecido por isso, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz eu o conheço e não guarda os seus mandamentos é o que mesmo? Nossa, dói, né? Aqui diz que aquele que conhece e não guarda os seus mandamentos é o que? Mentiroso, e nele não está o que? A verdade. Meus queridos, a palavra de Deus, Jesus vem falando aqui através do profeta, do discípulo João, o discípulo amado, dizendo o quê? Que aquele que diz que conhece e não pratica é mentiroso. E se você for procurar na relação daqueles que não entrarão na cidade santa, não entrarão no reino de Deus, você vai ver lá na relação que os mentirosos não entrarão lá. E na mesma relação daqueles que vão entrar no inferno, ou no fogo destruidor, lá está também o nome de quem? Os mentirosos. Lá está essa classificação, os mentirosos estarão lá. E aqui diz que aqueles que dizem que amam, que conhecem e não praticam, são mentirosos. Cuidado, já disse para você, placa não salva, mas ela pode te guiar para a perdição. Não é à toa que Jesus diz que pastores estão guiando rebanhos inteiros para a perdição. Cuidado, porque muitos hoje têm como a palavra de Deus um pastor dizendo. E eu estou pregando para você hoje, não sou ninguém. Você atenda ao chamado da palavra de Deus, leia nela. Fazemos questão, inclusive, de que você acompanhe a leitura, porque é a Bíblia que tem que falar com você.
não é o pregador aqui da frente. E muitos por aí não podem fazer esse desafio com você. Por que não podem? Porque distorcem a palavra para que ela se encaixe com aquilo que eles pensam que é certo ou aquilo que eles querem crer. Por isso, preferimos ficar com o que está escrito na palavra. E no final você vai entender por que que a igreja de Deus para o tempo do fim é uma igreja pequena. É um povo pequeno. E alguns se vangloriam porque suas igrejas são verdadeiras catedrais. Mas você vai perceber no meio do povo, no meio da palavra de Deus, que o povo de Deus é um resto, é um povo pequeno, de acordo com o conceito bíblico. Tá aí, nós vimos agora aí, então, que a verdade é quem? Deus Pai, Jesus Cristo, o Espírito Santo, a Bíblia e a lei de Deus. Tá? E você pode perceber que, principalmente nesse último ponto, muitos batem de frente. Não, porque a lei é diferente, a lei mudou, ou algo parecido e tal. Quem deu a lei foi Deus. Deus em nenhum momento diz para você, eu mudei a lei. São homens simplesmente questionando a autoridade de Deus através da lei. Com quem você vai ficar? Deus diz para você, a minha lei é eterna e dura para sempre. Ele até é redundante. Aquele que entende um pouquinho de português, ele até é redundante. Ela é eterna e dura para sempre. Nós entendemos como redundante nisso, mas eu tenho que explicar para você. A Bíblia, quando apresenta a questão de eterno, ele tem 3 tipos de eternos. Um eterno, ele dura para sempre realmente. Tem um começo e um fim. Tem um começo e não tem fim, perdão. E isso a Bíblia fala dos salvos, terão vida eterna. Nós temos um começo, um nascimento, até mesmo a ressurreição, porque aqueles que morreram serão ressuscitados e viverão eternamente, não tem fim. Mas a Bíblia fala também de um eterno que tem começo e tem fim. Como assim, Djalma? A Bíblia fala lá em Judas 9 sobre um fogo que destruiu Sodoma e Gomorra, e foi o fogo eterno. E esse mesmo fogo vai ser usado lá no final para destruir os ímpios, destruir Satanás e tudo mais. E chama esse fogo de fogo eterno. Alguns têm o conceito de que o diabo, os seus anjos, e também aqueles que forem junto para o inferno, tá? Vão ficar que nem churrasquinho virando na churrasqueira para lá e para cá no inferno, sabe? Esse conceito não é divino, irmãos. Tá? Deus irá realmente destruir, porque a Bíblia diz que não ficará nem raiz. Destruirá o mal de tal forma que não ficará nem raiz. Mas a sua memória vai lembrar do prejuízo do pecado. A sua memória vai lembrar para sempre que Deus passou e depositou o seu juízo sobre os ímpios. Você não vai se esquecer. Alguns confundem aí quando fala que nós não teremos memória do passado. Quando diz memória que nós não teremos desejo de voltar a pecar. Que será burrice ao extremo da nossa parte, né? Com tudo que nós passamos hoje aqui. Hoje fiz um pedido de oração agora por alguém que está sofrendo com uma doença grave. E que não tem só essa. O pastor falou de uma menina de 20 anos aqui. Vocês viram o pedido que o pastor fez aqui, a Lívia. Ah, é Lívia, né? É, Lívia. Ele fez o pedido aqui, uma menina de 20 anos que de repente do nada teve um tumor e teve que sair correndo no cérebro e tudo mais, está lá, não sei como está o quadro dela. É esse o mundo que nós vivemos. É um mundo que nós tivemos agora, estamos vivendo aí um reflexo aí de uma pandemia que vem destruindo com a relação à vida, com a saúde, vem destruindo com parte econômica, destruindo com tudo. E nós não sabemos de onde vem isso. Muitos acreditam, e eu acredito dessa maneira, que foi produzido justamente para criar esse caos todo e até um caos maior, inclusive. Tá? Irmãos, e eu acredito, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que nos últimos dias o mundo estaria assim, mau, perverso, homens avarentos, homens que amam mais o dinheiro do que a vida do próximo, do que a própria vida. Se você acredita que os homens hoje, em nome da ciência, defendem os seus interesses, cuidado. Porque a Bíblia diz que os homens nos últimos dias seriam homens gananciosos, avarentos, impiedosos e tudo mais que você já conhece. Tá? Agora, Jesus tem uma noiva pura. Por que uma noiva? Nós vamos ver aí a Bíblia apresentando mulher, noiva no caso, como uma igreja, como povo de Deus, que ele tem uma igreja pura, uma igreja que tem os princípios doutrinários corretos, de acordo com aquilo que Deus coloca na verdade, a palavra de Deus. Tá? Nós vamos ver aí agora, 2 Coríntios 11, verso 2. Vamos ler aqui mesmo.
A igreja apostólica foi comparada a uma virgem, olha lá. Pois vos desposei com um só esposo, Cristo, para vos apresentar a ele como virgem pura. 2 Coríntios 11, verso 2. A Bíblia, a palavra de Deus que vem colocando, Deus se apresentou ao povo dele como sendo uma pessoa limpa, pura. Mas espera aí, eu sou pecador, como pode? Eu sou purificado pelo que mesmo? Pelo sangue do Cordeiro. Quando ele me purifica, eu me torno aquela virgem pura, aquela igreja pura, aquela igreja verdadeira. Porque eu permito que o Espírito Santo, que Deus, que Jesus Cristo, me lave com o sangue que foi derramado na cruz, por cada um de nós. Apocalipse 12, verso 1, vamos abrir lá, que tem outras passagens aí. Vamos abrir Apocalipse 12, verso 1, embora está aqui. A Bíblia, aqui no livro de Apocalipse, vem usando alguns simbolismos, entre eles o símbolo da mulher, tá? E outros mais, falando em tom profético de algumas coisas que aconteceram, estava acontecendo e que aconteceria em nossos dias e até mesmo em dias posteriores, tá? E aqui diz assim, Apocalipse 12, verso 1, viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Percebe que tem vários simbolismos aqui. E nós vamos ver agora. Olha lá. Em profecia, mulher, se você procurar lá em Efésios 5, 23, você vai perceber que Deus faz a comparação de Cristo com a mulher, como a mulher sendo o que? A igreja ou o povo de Deus. Então, em profecia, a mulher representa o quê? A igreja, e no caso da mulher virgem, porque tem uma outra mulher apresentada na igreja, na Bíblia, apresenta como igreja verdadeira. E você vê lá, a palavra igreja, aqui ó, ela vem do grego eklesia, agrupamento do quê? De pessoas. Vem lá do grego, está aqui, eklesia, que significa o quê? Agrupamento de pessoas. Isso aqui é uma igreja. Pode ser grande, pode ser pequena, pode ser média, pode ser da forma como... Mas é um agrupamento de pessoas. Se chama o quê? Igrejas. Agora aqui, ó, a coroa com 12 estrelas aqui em cima, na cabeça da mulher, simboliza o triunfo da igreja de Deus, os 12 apóstolos, as 12 tribos, os 12 fundamentos da cidade santa, plenitude. Preste atenção, aqui fala dos apóstolos e também de quem? As 12 tribos, dos 12 fundamentos. Você percebe que está fazendo uma ligação sempre entre o Novo e o Velho Testamento. Está lá, ó, os apóstolos e as tribos. As tribos foram citadas aonde? No Velho Testamento. Foi destrinchada sobre o crescimento delas, até mesmo o desaparecimento de algumas delas, foi destrinchada no Velho Testamento. Por quê? Porque a palavra de Deus, ela não é manca. A palavra de Deus é o Novo e o Velho Testamento. A Bíblia diz que toda ela é inspirada. Não é uma parte dela ou uma parte é deixada de lado. Não, toda ela é inspirada. Toda a palavra de Deus. Depois nós vemos lá, vamos começar por aqui. A lua sobre seus pés simboliza aqui o reflexo da luz do Evangelho no Antigo Testamento. O Evangelho que foi pregado no Antigo, essa luz continua tendo validade, inclusive até hoje. E o próprio Jesus no Velho Testamento, ele confirma que o Velho Testamento continua valendo. Confirma por quê? Porque ele mesmo, quando usa nas pregações, ele usa o quê? A palavra de Moisés. Jesus falou, você vai ver, Moisés tinha dito lá atrás. O que ele está fazendo com isso? Está confirmando que o que Moisés disse era verdadeiro. E alguns vêm dizer, não, essa lei aqui não funciona mais porque é a lei de Moisés. São pessoas que não leem a Bíblia, porque a Bíblia diz que a lei Deus fez questão de escrever com o seu próprio dedo. Se você tiver dúvida, abra sua Bíblia lá em Êxodo 31, verso 18. Está lá, ele escreveu com o seu próprio dedo. Para quê? Para que ninguém dissesse justamente isso. Foi o homem quem escreveu. Para que ninguém pudesse ter autorização para mudar. Ou escrever da forma como achasse melhor. Não. Eu, Deus, escrevo. E tem um detalhe. Nesse caso, ele escreveu quantas vezes? 2. Moisés desce com a pedra lá de cima, encontra o povo fazendo tudo aquilo que Deus havia dito que não era para fazer. E eles sabiam que não era para fazer. Adorando imagens, adorando um bezerro de ouro. Ele ficou nervoso com aquilo e jogou a tábua, e a tábua se esparramou. A tábua de pedra se esparramou, quebrou. Deus mostrou para ele claramente que não concordou com a postura dele. Disse para ele, Moisés, você vai lavrar as pedras de novo.
Vai lavrar as pedras agora e trazer para mim. A primeira eu te dei. Agora você vai lavrar. O que Deus está dizendo com isso? Não aprovei a sua atitude. E Moisés teve que lavrar. Mas ele mandou ele escrever nas pedras? Ó, você vai entalhar agora aquilo que eu escrevi na outra. Não. O assunto é tão sério que eu faço questão que você traga de volta e eu vou escrever de novo. Escreveu com o quê? Êxodo 31, verso 18. Com o seu próprio dedo. E os homens se atrevem a dizer que a lei de Deus foi mudada, que o homem mudou de uma forma ou de outra, mas Deus não autoriza a mudança de maneira nenhuma. Depois lá, essa virgem está vestida com o sol, que simboliza o que? A glória que cerca a igreja do evangelho, o evangelho de Cristo. Jesus Cristo é o sol da justiça. Jesus Cristo é o nosso sol. Jesus no Novo Testamento é apresentado aqui também como o sol da justiça. Aqui vamos ler Apocalipse 12, verso 3, que você já está aí. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. Se você procurar no verso 9 mesmo aí, mostra quem que é o dragão, Satanás. Nós não vamos ler agora, mas mostra aí que é Satanás. Tá ali, para a gente ler ali. Tá? Esse é o dragão, no caso, que apresenta, que luta contra Deus aqui, contra o povo de Deus, e você vai perceber já que ele tem o prazer de lutar para destruir o povo de Deus, encaminhá-lo para a perdição. No verso 9, vamos ler aqui. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então a Bíblia vem mostrando aqui claramente quem que é o dragão. Ele mostra um símbolo, mas depois a própria palavra de Deus mostra qual que é o significado do símbolo. Se não mostra na sequência, como está aqui, mostra em outras partes da Bíblia. No caso da mulher, que eu citei aqui, se você quiser procurar, está lá em Efésios. Está lá dizendo o que é mulher. Mulher representa o quê? Igreja. Você vai pegar outros simbolismos que você encontra em algum lugar, está o resultado. Não é algo que você tira da sua cabeça, mas sim a própria Bíblia se explicando. E aqui vem dizendo que Satanás, a antiga serpente, que foi expulso do céu, está aqui, ó, atirado para a terra. E foi expulso porque no começo lá diz que ele estava em guerra. No começo, no verso 7, diz que ele teve guerra no céu entre ele e Jesus Cristo e seus anjos. Tá? Capítulo 12, o verso 2, 4 e 5. Diz assim, que achando-se grávida, grita com dores e partos, sofrendo tormentos para dar à luz. O 4 e o 5 diz, a sua cauda. Vamos ler o 3 também. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra, e o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Esperem só um minutinho. Você vê aqui, falando sobre a cauda, mostrando aqui que ele arrasta uma terça parte das estrelas. As estrelas aqui representam anjos, e dá para nós fazermos uma conta. E nós vemos que nessa conta Satanás já sai derrotado. Porque diz que ele arrastou uma terça parte das estrelas, uma terça parte dos anjos. A cauda é falsa doutrina, tá? Pregando mensagens falsas para o mundo e para todos que estão ao seu redor. Mas ele arrasta aqui uma terça parte dos anjos. Se é uma terça parte dos anjos, irmãos, nós temos 2/3 ainda que estão lá ao lado de Cristo. Tá? E aliás, você não precisaria de nenhum anjo para te defender. Porque somente Deus pode eliminar com todo o outro exército apenas um sopro da sua boca. Mas ainda assim nós temos 2 anjos para cada um anjo do inimigo que está ao nosso redor. Nós só somos derrotados se quisermos. Tá? Até mesmo porque o próprio Cristo Jesus já nos garantiu a vitória. Ele já deu o sangue por mim e por você. Ele diz hoje, ele apresenta o seu nome diante do Senhor. Senhor, ele é pecador realmente. Mas eu morri por ele. E como inocente que morri, eu agora me coloquei no lugar dele. Peço que o nome dele seja escrito no livro da vida. Porque eu paguei o preço. Ele diz isso com o seu nome, Aquiles. Ele diz isso com o seu nome, Alain, Luiz e todos que estão aqui, ó. Com o seu nome ele apresenta diante do Senhor. Realmente, é pecador, é pecadora, mas reconhece o seu pecado e aceita o meu sacrifício.
E eu estou pedindo, estou implorando aqui, apresentando o meu sangue para que o nome dele seja escrito o quê? No livro da vida. Mulher nós já colocamos aqui, o filho quando nascesse. O filho quando nascesse aqui está apresentando. Quem que é o filho da mulher aqui no caso? Do povo de Deus. Quem que nasce no meio do povo de Deus? O próprio Cristo, o próprio Jesus. E quando ele nasce, você vai perceber que Satanás tenta acabar com ele. Tenta matá-lo. Tá? E quando é que ele tenta matar? Se você ler lá Mateus 2, verso 16, você vai ver que na história do nascimento de Jesus, lá em Belém, Herodes manda lá os soldados para fazer o quê? Para matar todas as crianças recém-nascidas, de 2 anos para baixo. Porque nesse espaço poderia pegar o rei que tinha nascido ali. Tá? Então está lá, o dragão usou homens para tentar destruir. Da mesma forma, não matou aqui na infância, no seu nascimento, mas veio depois e fez o quê? Na crucificação. Matou a Jesus na cruz. Usando o quê? Os homens. Da mesma forma como tentou aqui, ele fez lá, usando os homens. O inimigo de Deus está ao nosso redor, tentando nos conduzir para ações que não são normais no reino de Deus. E por isso nós temos que estar atento à verdade, à palavra de Deus, porque é somente ela que pode nos conduzir a ações corretas, a ações cristãs também. Atos 2, verso 24, vem dizendo assim, ó, ao qual, porém, Deus ressuscitou, rompendo os grilhões da morte, porquanto não era possível fosse ele retido por ela. Analisa lá, ó, na crucifixão, o dragão aqui, ele conseguiu matar a Jesus, mas ele não conseguiu conter ele dentro da sepultura. Eu tenho certeza que você já deixou na sepultura amigos, conhecidos e até mesmo familiares. E você não consegue lá tirá-lo com vida de lá de dentro. Mas esse mesmo Jesus que veio a falecer na cruz, 3 dias depois ele estava em pé, ressuscitado, para que eu e você pudesse ter chance de salvação. Amém. Amém por isso. Olha aqui Apocalipse 12, verso 5, nós estamos com a Bíblia aberta já em 12, verso 5, vamos ler na Bíblia. Diz assim, nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro, e o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Meus irmãos, Jesus aqui ressuscita, ele ressuscita, aqui o filho é arrebatado. Quando isso acontece? Nós sabemos que 40 dias depois Jesus o quê? Ascende ao céu. E de acordo com a Bíblia, ele está no trono, sentado à direita do Pai, intercedendo por cada um dos seus filhos. Por mim e por você. Por nós. Ele está intercedendo pelo seu povo. Amém, irmãos? Amém. Porque sem a intercessão de Jesus Cristo você não tem salvação. E por enquanto ele ainda está no santuário, intercedendo por mim e por você. O inimigo está irado. Vamos lá em Apocalipse 12 aí mesmo, verso 13. Verso 13, diz assim. Quando, pois, o dragão se viu atirado para a terra, perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Olha bem, ele não pôde destruir aqui, ó, não pôde destruir a Jesus. Não pôde apagá-lo de vez. Então o que ele faz agora? Olha lá, ele sai para perseguir a mulher. Quem é a mulher? O povo de Deus, a igreja de Deus, para destruir aqueles que creem no Filho, no varão que pode nos salvar, que é Jesus Cristo. Ele está irado, procurando destruir o povo de Deus. E ele sabe que tem um povo que crê, que propaga o poder de Deus, e ele não quer que isso aconteça. Tá? Aqui diz o quê? Primeiro os judeus no tempo dos apóstolos, depois os romanos, tentaram destruir a igreja. A perseguição foi ferrenha nesse período, irmãos. A igreja romana, você vê alguns relatos, a igreja cristã, a igreja cristã foi perseguida pelo povo judeu, e nós vemos alguns relatos, a começar por Jesus, mas nós vemos depois Estevão foi apedrejado, Tiago foi morto com a espada, os discípulos, todos eles, com exceção de João, foi o único que teve morte natural. Outros foram crucificados, como Pedro, como André. André, acredita que foi crucificado na Escócia, por isso a bandeira da Escócia leva uma cruz em forma de X, em homenagem ao discípulo André. Tá? Todos eles, praticamente, com exceção de João, foram mortos de maneira trágica.
nós vamos ver que o único que não foi João, mas ainda assim ele foi jogado em um tacho de óleo fervendo, para que ele fosse morto ali. Mas Deus agiu, porque ele ainda tinha uma missão ainda, para deixar anunciado para a gente justamente o que está escrito aqui em Apocalipse 12, 13, 14 e todo o livro do Apocalipse. Tá? Vamos aí mesmo, em Apocalipse 12, verso 14 e o 6. Olha só o verso 14. Diz assim: foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Depois no verso 6, dá para nós entendermos um pouquinho melhor o que é esse tempo, metade de tempo e tudo mais aí. No verso 6 aqui, vem dizendo: a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustente durante 1260 dias. Até vem explicando aqui, opa, passei demais. Até vem explicando aqui, ó. Fica mais fácil. Se você pegar lá em Ezequiel 4, 6 a 7, diz: 40 dias te dei, cada dia por um ano. E em profecia, um dia representa um ano. Quando você pega aqui no verso 6, fala que sustentou a igreja por 1260 dias. Quando você pega dias e transforma no princípio aqui profético, você passa um dia profético para um ano literal, dura 1260 anos. 1260 anos que a igreja de Deus seria perseguida, mas ainda assim Deus a sustentaria. Deus faria com que ela conseguisse chegar mesmo que aos trancos e barrancos do outro lado dos 1260 anos. Olha bem, quando você pega lá no verso 14, lá fala de um tempo, tempos e metade de um tempo. Quando se fala tempo também na Bíblia, é o tempo que é contado com o judeu, um tempo equivale a um ano. Então aqui está, olha, um ano mais 2 anos, porque são tempos, são 2 tempos, e metade de um ano. Então dá o quê? Equivale à mesma coisa que está no verso 6. 1260 dias. Hã? Exatamente, obrigado, Rogério, tinha esquecido desse detalhe. O ano judaico não tem 365 dias. O ano judaico tem 360 dias. Tá? Há um ano ou outro que eles acrescentam um mês. Tá? Ou alguns dias ali, em alguns meses ali, acrescentam um mês, na realidade, no ano, para que feche o período lunar. Tá? Mas o ano literal ali, ele costuma ter o quê? 360 dias, e 3 anos e meio multiplicado por 360, vai dar exatamente 1260 dias, que mudando aqui no conceito profético, passa a ser o quê? 1260 anos. Esse período, deixa eu ver aqui, não está aqui ainda, mas esse período aconteceu do ano 538 até o ano 1798. Irmãos, os fiéis de Deus se esconderam por todos os lugares. Você vai pegar a história dos valdenses, estiveram em cavernas, em poços, em vários lugares, escondendo daqueles que perseguiam o povo de Deus, nas montanhas, e ainda assim, em vários lugares desses, eles eram alcançados e destruídos, e mortos. Tá? Irmão, se você buscar aí a história da Inquisição, milhares, milhões de pessoas foram mortas das maneiras mais bizarras que você possa encontrar. Tem registros, inclusive, por aí, de instrumentos que eram usados para torturar o povo de Deus, para matar o povo de Deus. Diz que só na Espanha morreram mais ou menos mais de 300 mil pessoas queimadas por causa do Evangelho. Somente queimadas, sem contar outras mortes que tiveram. Pessoas eram colocadas dentro lá do Coliseu de Roma, para que os leões pudessem tragá-los, matá-los. Mas também para que os gladiadores pudessem brincar com eles ali, treinar com eles, sabe? E matá-los também. E tinha as formas mais bizarras possível. E você vai dizer, mas por que Deus permitiu? Meus amigos, Deus tem estratégias e mais estratégia para que o Evangelho possa chegar até você. E até tem um conceito que nós usamos, nós apregoamos, dizendo o seguinte: se você não aceita por amor, cuidado que você pode aceitar pela dor. Se Deus for preciso Ele ter uma atitude de levar dor à sua casa, para que você possa entender e aceitar a verdade que Ele está te oferecendo, Ele vai fazer para que você possa ser salvo. Pessoas morreram lá no passado,
E esse formato foi usado por Deus para que o evangelho fosse pregado para outros. As pessoas que iam lá no Coliseu para assistir essa situação trágica que acontecia ali, iam lá para assistir um jogo de futebol, como nós fazemos hoje, né? Iam lá para assistir os cristãos serem mortos. E muitas vezes era dado a eles a oportunidade de desistirem da sua fé. E mesmo assim eles permaneciam fiéis. Nós não vamos mudar. Nós vamos continuar firmes, mas você vai morrer, não tem problema. E as pessoas saíam com aquela cena que eles viam ali, impregnada na sua mente, dizendo, por que chegar a esse ponto? Ah, mas é porque eles estudaram alguma coisa na Bíblia, e a Bíblia disse para ele que o caminho nosso está errado, e alguns desses então faziam o quê? Iam procurar a Bíblia também. Motivados pelo quê? Pela tragédia que eles viram. Deus usa meios que para você pode parecer impossível, mas Deus usa para que as pessoas possam ser salvas. E outras pessoas foram alcançadas para a salvação por causa disso e se tornaram também mártires. Se tornaram também mártires. John Hus e Jerônimo morreram queimados, eu não me lembro o nome da cidade, não me lembro agora, mas morreram queimados em praça pública. E é interessante a história dos dois. Os dois foram aprisionados juntos, foram condenados juntos, mas quando estava próximo deles serem executados, Jerônimo deu uma recuada. E falou, olha, não, eu recuo, eu abdico de Jesus, eu não quero saber. Mas ele ainda assim continuou preso. E no outro dia, John Hus foi levado para a praça pública, foi queimado, e ele da prisão escutava John Hus gritando, era isso? Não. John Hus diz que cantava e diz que cantou até o último suspiro de vida. Irmãos, eu imagino a confiança desse homem. Tá? Porque você imagina a dor que o indivíduo estava sentindo. Diz que, eu não sei se tem pior morte, né? Mas dizem que uma das piores é morrer afogado e queimado. Eu acho que nenhuma delas presta, né? Mas tudo bem. Mas a pessoa sendo queimada ali. E diz que cantou até o último suspiro de vida. E diz que o som da música, o som do canto de John Hus lá na praça, tocou no coração de Jerônimo lá no cativeiro. E Jerônimo mandou chamar, vem aqui, volta aqui. Eu não me retrato de Jesus coisa nenhuma. Eu continuo firme nos meus princípios. E no outro dia ele estava também no cadafalso sendo morto. Para vocês terem uma ideia, irmãos, o tamanho da maldade desse povo, eles fizeram questão de queimar e sobrar só as cinzas. E a maldade foi tão grande, que eles pegaram as cinzas e jogaram no rio Reno. Sabe qual é o objetivo de jogar no rio Reno? No conceito deles, tá? Se por um acaso tiver uma ressurreição, quero ver Deus encontrar os restos mortais desses homens. Para Deus não há impedimento. Para Deus não há impedimento. Tentaram dificultar até para que de repente houvesse a possibilidade desses homens voltarem. E diz que os restos mortais dele provavelmente foram parar no mar. Mas isso não impede nada para Deus. Tenho certeza que em algum lugar, no oceano, estão guardados as cinzas desses homens de Deus. E que quando Jesus voltar, se levantarão dali para viver com Cristo a eternidade. Assim como aqueles queridos que nós temos deixado na sepultura em nossos dias também, que morreram crendo em Cristo Jesus, o nosso Salvador. Apocalipse 12, 15 a 16. Apocalipse 12, 15 a 16. Diz assim, então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, a fim de fazer com que ela fosse arrebatada pelo rio. A terra, porém, socorreu a mulher, e a terra abriu a boca e engoliu o rio que o dragão tinha arrojado de sua boca. Meus amigos, rio, água, deixa eu ver, está aqui? Onde está? Se não está, nós cria aqui. Acho que está aqui. Não está. Então vamos voltar. Água em profecia quer dizer nada mais, nada menos do que povos, nações. Terra também. Só que nós temos mais água, não é? E menos terra, não é? Devia ser chamado, inclusive, planeta água, não é isso? Tem até uma música que fala isso. Tem mais população representada ali pelo simbolismo da água. E agora, aqui diz o quê? No verso 15 aqui. Então a serpente arrojou da sua boca atrás da mulher água como um rio, povos como um rio, sobre o povo de Deus, a fim de fazer com que ela fosse o quê? Arrebatada pelo rio.
Mas diz que a terra, porém, socorreu a mulher. Meus amigos, aqui está fazendo uma referência, e vou falar para você do quê? Cristóvão Colombo encontrou, ela está ali sim, eu acho que pulei e não vi. Está aqui, ó. Colombo descobriu a América e abriu o caminho para que os perseguidos encontrassem refúgio no mundo novo. Meus amigos, os perseguidos lá na Europa encontraram refúgio quando a América foi descoberta aqui, vieram para cá, e aqui na América, principalmente nos Estados Unidos da América, ali criaram uma república onde preservava a liberdade de expressão. Não foi tão simples assim, mas está lá inclusive a primeira emenda da Constituição americana, preservando a liberdade de escolha, de direito de escolha de todos, tá? E assim a terra socorreu a mulher, ajudou a mulher, que é quem? A igreja, o povo de Deus. Deus sabia que se continuar jequitava, o povo seria destruído, e ele criou uma forma de livrar o povo, ou de salvar o povo nesse momento. Eu preciso voltar aqui. Apocalipse 17, verso 5, está lá, ó. Água significam povos, nações e línguas, que está em Apocalipse 17, verso 5, nós não vamos ler não, mas está aí, Apocalipse 17, verso 15, dizendo que águas significam povos, nações e línguas, e Satanás usou aqui nações, tais como a França, Espanha, para exterminar o povo de Deus. Na realidade ele coloca 2 países, mas usou a Europa para destruir, para matar o povo de Deus. Os Países Baixos, todos usaram o que? Sistemas e mais sistemas para poder matar o povo de Deus. Tá? A França, principalmente a França, foi um dos países que mais lutou contra Deus. Um dos países que lutou e luta até hoje contra Deus. Você fala, mas como assim, Djalma? A ideologia criada na França, ela está impregnada hoje na educação, nas faculdades, nas universidades, no conceito do homem hoje, sobre a vida inclusive. O conceito ali de ateísmo vem de onde? Vem da França. E esse conceito criado na França, lá já quase no finalzinho dos 1260 dias, vem sendo apregoado até hoje, pregado todos os dias nas universidades, para os nossos filhos, para o mundo em si, pregando que Deus não existe. Como resultado disso veio também o que? A evolução. Depois não é francês, mas até mesmo o resultado da descrença em Deus resulta nisso tudo. Está aí, os 1260 anos de matança duraram de 538 anos de Cristo, com o decreto de Justiniano, e a partir daqui até 1798. Aqui em 1798 acontece o que? Aprisionamento do Papa. Essa mesma França, que lutou contra Deus em alguns momentos sem perceber, ela acabou sendo usada por Deus. É até uma ironia, para que houvesse liberdade para o povo. Aqui em 1798, eles aprisionaram o Papa, não esqueci o nome do Papa aqui, com o general Berthier. Ele foi morto aqui, a Bíblia inclusive fala sobre essa questão, que ele foi ferido com uma ferida mortal, mas depois diz que ele ressuscita, ou que essa ferida seria curada, tá? Mas não vamos entrar nesse detalhe hoje. Já falei sobre a questão de Colombo, tá? E agora vamos aí em Apocalipse 12, verso 17. Olha o 17, o que diz aí? Irou-se o dragão. Quem que é o dragão mesmo? Satanás. Irou-se Satanás contra a mulher. Quem que é a mulher? O povo de Deus, igreja. E foi pelejar com os restantes da sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. E se pôs em pé sobre a areia do mar. Irmãos, meus amigos, Satanás está irado contra o povo de Deus, procurando derrubar, acabar com o povo que guarda o quê? Os mandamentos de Deus. Lembra lá que nós falamos no começo? Que tem a verdade, e a verdade está lá, Deus Pai, Deus Filho, o que mais? Deus Espírito Santo, a palavra e os 10 mandamentos. Aqui ele está especialmente irado contra aqueles que guardam o quê? O que mesmo? Os mandamentos de Deus. E diz ainda aqui, tem o testemunho de Jesus. Se você procurar aí em Apocalipse 19, verso 10, fala o que é o testemunho de Jesus. O testemunho de Jesus nada mais é do que o Espírito de profecia. Tá? Não vamos falar sobre isso hoje. A igreja remanescente aqui, ó,
pregaria as mesmas verdades do Evangelho ensinado por Jesus e pelos apóstolos, e também pelos profetas. Tá? A igreja de Deus tem esse objetivo. As características da igreja remanescente. Remanescente significa o quê? A última parte, em pequeno número, se comparado com o mundo. Ou seja, a igreja de Deus não é uma igreja grande que vai lutar contra o mundo de frente com isso. Não, a igreja de Deus é um número pequeno, se comparado com todo, se comparado com todo o universo, até mesmo religioso, que nós temos. O povo remanescente tem um ensino idêntico aos de Jesus e da igreja dos apóstolos. Eles permaneceram fiéis aos princípios de Cristo. E a mesma coisa tem que ser essa igreja. Essa igreja só surgiria após 1798. Após os 1260 dias ou 1260 anos. A mulher no deserto existiu até então. Guardam os mandamentos de Deus, Apocalipse 12, verso 17. A igreja que guarda o sábado está Isaías 58, 12, 13. Vem colocando lá, se desviar o seu pé de profanar o sábado e tudo mais. Tem o testemunho de Jesus, Apocalipse 12, 17, olha lá, Apocalipse 19, 10. Vamos ler aí para você ver. A Bíblia confirmando, tá? Apocalipse 19, verso 10, diz assim, ó. Prostei-me ante os seus pés para adorá-lo. Ele, porém, me disse, vê, não faças isso, sou como um servo teu e dos teus irmãos, que mantém o testemunho de Jesus, adora a Deus, pois o testemunho de Jesus é o quê? O Espírito de profecia. A palavra de Deus vem colocando, o testemunho de Jesus que nós temos que ter lá, fala o quê? No caso, o Espírito de profecia, o Espírito de pregar, o Espírito de anunciar, o Espírito de falar aquilo que Deus quer que o povo ouça. Irmãos, nós temos não somente os livros de Espírito de profecia que foi escrito por uma profetisa, mas nós temos também o quê? Homens de Deus que se aparecem levando a palavra de Deus constantemente, anunciando o Evangelho de Cristo todos os dias, conforme esse conceito que está aqui, de um povo pequeno, de um resto, remanescente você não vai encontrar aí, mas você encontra o quê? Um resto, um povo pequeno. É isso que acontece com o povo de Deus nesses últimos dias. Qual a igreja verdadeira então? Vamos ver? A que guarda e crê nas 5 colunas da verdade. Meus irmãos, está lá. As colunas da verdade, nós citamos agora há pouco, vamos citar de novo. Deus o Pai, Deus o Filho, Deus Espírito Santo, a palavra e os mandamentos. E Satanás está irado contra aqueles que guardam os mandamentos de Deus. A Bíblia diz isso. É por isso que hoje nós temos um monte de placas que não salvam, mas podem guiar para a perdição. Hoje nós temos um monte de placas que se dizem anunciar ou falar de Deus, mas que na realidade estão guiando para outro caminho. Você precisa avaliar se essas igrejas, se essas doutrinas nas quais você mesmo foi educado e ensinado, se essas doutrinas são verdadeiras junto com a palavra de Deus, porque ela é a verdade. E a Bíblia diz que se você confiar na palavra de Deus, se você confiar em Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, nos mandamentos de Deus, Ele diz que você será liberto. Nós lemos João 8,32. E diz o quê? Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O conceito da liberdade está em Cristo Jesus, mas Cristo é apresentado através da palavra. Nós não podemos se iludir com aquilo que os homens dizem, com aquilo que os homens pregam. Simplesmente fique com a palavra de Deus, porque ela é o mapa, ela te direciona. Você percebe as pessoas claramente usando hoje, inclusive essa questão do Espírito de profecia. Meus amigos, como é fácil enganar o povo. Eu posso chegar agora e dizer, olha, recebi uma mensagem de Deus agora. Tem alguém aqui que está com dor de barriga. Gente, não é difícil encontrar. Alguém que está sentindo uma dor do lado direito aqui, assim, nossa, realmente, olha, Deus falou contigo. E essa profecia você tem todos os dias. Nossa, tem alguém aqui que está com um problema no coração. Se bobear, pedir para levantar, vamos levantar 2, 3 aqui. E agora eu sou profeta de Deus por causa disso. Você pega as profecias bíblicas, procure lá, procure Elias pregando, procure Moisés pregando, e você procura em algum momento esses homens aqui, chegando diante do povo, aquela multidão enorme, dizendo para eles, olha, eu sei que aqui no meio tem alguém que está com dor de cabeça. Você não vê esse tipo de profecia, porque isso não é profecia de Deus. Isso são pessoas tentando adivinhar os problemas que há em seu meio. E se dizendo que agora eles têm o espírito de profecia.
Meus amigos, até a mãe de Ná faz isso. Vocês lembram da mãe de Ná? Lembram disso? A mãe de Ná, naquele ano que morreu lá os mamonas assassinas, tinha feito, parece que algo em torno de 100, 103 profecias lá. Sabe quantas profecias dela deu certo? Sabe? Não foi só uma não. Vocês iam falar uma, né? Mamonas, né? Não, não foi só uma não. Foram 3. E não é que deram certo. Porque quando ela falou dos mamonas, há uma possibilidade. Ela não falou que ia cair o avião. Você pode buscar lá. Ela não falou que ia cair o avião. Ela falou o quê? Há uma possibilidade de ter um acidente aéreo e tudo mais. Já foi o suficiente. Já foi o suficiente. Hã? Possibilidades, é só você subir no avião. Meu pai um dia bateram no carro dele lá, a mulher ficou brava lá, não sei o quê e tal. Falou, minha senhora, desde o momento que a senhora saiu de casa, a senhora estava correndo o risco de bater. Se a senhora não quer bater, fica o carro em casa. Probabilidade nós temos sempre. É simples. E é esse tipo de doutrina, de profecia que você encontra nas igrejas hoje. Nos eventos evangélicos. Nos eventos chamados cristãos. Cuidado, irmãos. Porque a Bíblia não diz que a sua igreja verdadeira, ela tem que profetizar apenas. Ela tem que também fazer o quê? Guardar os mandamentos de Deus. E você vai perceber que tem um povo, sim, preservado por Deus. E aqui diz, Apocalipse 18, verso 4, te faz um apelo. Ali coloca 18, 2 a 4, mas nós vamos ler o verso 4 agora em especial, aí no capítulo 18. Olha o que Deus fala para você. Ouvi outra voz do céu dizendo, retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participar dos seus flagelos. A Bíblia aqui em Apocalipse 18 fala de uma Babilônia que é nada mais, nada menos que um complexo religioso, de acordo com o que a Bíblia nos apresenta. É um complexo, são muitas religiões que é representada pela Babilônia, que leva aqui o simbolismo da Babilônia. Meus amigos, Deus diz ali que há um povo de Deus no meio da Babilônia. Eu posso dizer para você, essa igreja que eu sei que é a verdadeira. Mas eu não posso dizer para você que somente aqui tem pessoas salvas. Talvez você não vai encontrar pessoas dizendo isso em outras denominações. Vão todas dizer, a minha está certa e aqui é só aqui que você vai ser salvo. Nós temos o conceito que nós sabemos perfeitamente que outras pessoas são salvos em outros lugares. Sabe por quê? Primeiro que a igreja é um lugar para poder ajudar a salvar pessoas. Mas em nenhum momento a palavra de Deus diz que a igreja é um lugar de julgamento. Então eu como igreja, fazendo parte da igreja, também não tenho o direito de julgar se esse ou aquele está perdido. Porque o julgamento pertence a quem? Pertence a Deus. Mas ele faz um apelo para as pessoas que estão nesses caminhos, que mesmo que são povo de Deus, ele diz para elas o quê? Sai dela, povo meu. E ele diz o porquê. Quer ver aqui o verso 4 aqui? Retirai-vos dela, povo meu, para não serdes cúmplices em seus pecados e para não participardes do quê? Dos seus flagelos. Essa Babilônia que está escrito aqui, a Bíblia diz que os flagelos do Apocalipse vão recair sobre ela. Mas diz que também vai recair sobre aqueles que são cúmplices, aqueles que são participantes nos atos dessas igrejas. E Deus faz um apelo para você, homem de Deus, mulher de Deus, povo de Deus, dizendo que sai dela, povo meu, retirai-vos dela. Deus está falando com você constantemente. Lá em Salmo 101, verso 6, diz que Deus está pela terra procurando os seus fiéis. Ele sabe onde estão. Ele sabe onde estão. Mas ele chega sempre dizendo, Adão, onde estás? Lembra lá em Gênesis? Quando Adão peca, ele chega perguntando, Adão, onde estás? E a mesma coisa ele está fazendo com você hoje. Meu amigo e minha amiga, ele está chamando você também. Aonde está? Venha, porque eu tenho a solução para a sua vida. Ele está dizendo para você, sai do meio dessa Babilônia, porque a Babilônia significa perdição. Lembra que eu falei, placa não salva, mas ela pode te conduzir para o quê? Para a perdição. E aqui está dizendo para você, tem um monte de placas por aí apontando caminhos e mais caminhos que dizem que apontam para Jesus, mas não apontam. Muito pelo contrário, ali diz que a recompensa que esses caminhos vão levar é justamente o quê? A perdição, a destruição, como aqui se encontra. A igreja adventista do sétimo dia cumpre todas essas especificações bíblicas. Meus irmãos, aí você vai falar, mas como? Aqui estão pessoas pecadoras, nós somos todos pecadores, eu também.
E Paulo ainda diz que eu sou o principal deles. Ele fala que ele é, eu também sou. Sabe? Somos todos pecadores. Mas a instituição, a doutrina que lhe é pregado, é uma doutrina perfeita, correta, dentro da Bíblia. E eu desafio a qualquer um a pegar a Bíblia e provar uma doutrina bíblica que nós adotamos aqui que esteja errada. Desafio qualquer um, qualquer pastor, padre, o que quiser. Pegue as doutrinas, são 27, na realidade são 6, que se dividem em 28 crenças. Tá? Então, que pegue as 28 crenças que temos e prove uma que esteja errada de acordo com a Bíblia. E você estudou aqui, se você observar, você viu que doutrinas de outras denominações, e a maior parte delas levam 2, 3 pelo menos muito a sério. Você viu aqui que o homem quando morre vai para onde mesmo? Vai para a sepultura, vai para o inferno conforme a Bíblia coloca. A Bíblia diz isso, o inferno é a sepultura. Eu não quero ir para lá. Mas os homens dizem por aí que quando a pessoa morre vai para onde mesmo? Vai para o céu. Os evangélicos pegam uma parábola bíblica e montaram uma doutrina com relação ao conceito da morte, diz que você vai para o seio de Abraão. É complicado. Quando você pega essa mesma parábola, Jesus está dizendo ela por quê? Por que ele relata essa parábola? Ele usa essa parábola dizendo que, olha, ainda que os mortos se levantem e preguem para vocês, vocês não vão mudar. Aqueles que estão impregnados com o pecado e querem permanecer no pecado, ainda que os mortos se levantem, não mudarão. Mas Jesus ainda sabe que tem um povo de Deus precisando atender o chamado, e ele diz para você: retirai-vos dela, povo meu, saia, venha para o meio do meu povo. Deus está te chamando constantemente, e hoje é o momento. Como que você vai responder ao chamado do Senhor? Ele está fazendo um chamado para você, para que você faça parte desse povo que Satanás está irado, como você leu aí em Apocalipse 12, verso 17. Esse povo que guarda os mandamentos de Deus, que tem a fé em Jesus, tem o testemunho de Jesus. Meus amigos, pelo simples fato de você dizer que você veio à igreja adventista, alguns vão te olhar assim, cuidado com aquela igreja. Sabe por quê, irmãos? Porque Satanás está trabalhando para que você não aceite esse caminho que é verdadeiro. Simplesmente quando você procura andar naquilo que é correto, você cria oposição. Você cria uma oposição ferrenha contra você mesmo. Por quê? Porque a verdade faz isso. Ela incomoda aqueles que estão errados. Ela incomoda aqueles que estão no erro, na mentira. Mas aqueles que estão na mentira e não querem sair dela, são aqueles que atacam o povo de Deus e que lutam contra. Nós não estamos aqui para lutar contra ninguém. Porque a nossa luta, de acordo com o que diz a Bíblia, é contra as potestades do mal. E quem luta e quem vence as potestades do mal é Jesus Cristo, nosso Salvador. E Ele está fazendo um chamado para você. E Ele diz para você: retirai-vos dela, povo meu. Aceite o chamado de Jesus Cristo. Aceite Jesus como seu Salvador hoje. Não deixe para amanhã. Em Hebreus costuma dizer lá: se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais os vossos corações. Deus está te chamando hoje, não deixe para depois. Vamos fazer aqui vamos cantar uma música bonita, que eu já ouvi ela antes. E se você aceita esse chamado de Jesus Cristo, eu te peço que você fique em pé ao longo da música. E depois nós vamos terminar com uma oração de entrega ao Senhor. E que o Espírito Santo de Deus continue trabalhando, fazendo a obra no seu coração, não somente aqui, mas também na sua casa e por todo lugar que você estiver passando. Que Deus te abençoe. Amém. Eu necessito de Cristo Jesus e creio que você também. E Ele tem feito um apelo para mim e para você todos os dias, que nós se entreguemos completamente a Ele. Que nós deixemos o caminho do erro para encontrarmos com o caminho da verdade, com o caminho do acerto. Deus tem uma bênção para você. De repente a bênção não é a mesma que estão pregando para você aí fora, onde você nesse mundo vai ter um monte de prazeres, vai ter um monte de benesses e tudo mais. Jesus está dizendo para você que no mundo tereis aflições, tereis dificuldades. O povo de Deus não se envolve com essa pregação de prosperidade fácil como o mundo vem pregando. Porque se fosse assim, nós podíamos apregoar para você jogar na loteria todos os dias. Mas Jesus está dizendo para você que Ele tem sim um caminho difícil para o seu povo aqui. Mas Ele tem um caminho ou uma eternidade para oferecer para mim e para você. E é essa eternidade que nós estamos buscando. E nessa eternidade, sim, a nossa vida vai ser bem diferente do que temos hoje. Que Deus te abençoe. Querido Deus,
estamos na qualidade de seus filhos, apresentando diante do Senhor e confiante no poder do Senhor para transformar o nosso coração. O Senhor tem apregoado na sua palavra que é a verdade, deixando claro que ela pode nos libertar, Senhor, do pecado, que ela pode transformar o nosso viver, mostrando que o Senhor tem um povo na terra também que pode anunciar as verdades, pode anunciar a sua luz para outros, e peço que o Senhor, por favor, nos use, Senhor, constantemente para que essa luz possa alcançar a todos aqueles que precisam ser alcançados. Mas agora peço que o Senhor também toque no coração de cada um que aqui se encontra, para que possa aceitar o chamado do Senhor, para sair da Babilônia, desse complexo religioso que existe no mundo, guiando pessoas para o matadouro. Peço que o Senhor, por favor, ajude com que essas mesmas pessoas possam ser tocadas pelo seu Espírito Santo para aceitar o chamado de Cristo para viver contigo a eternidade. Isso é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair desse lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça